As ONGs e OCIPs conquistaram um papel fundamental na solução de problemas sociais e ganharam a simpatia e confiança da população. Esse relacionamento é verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro porque os grandes movimentos acontecem a partir da necessidade local, né? A gente tem aqui em São Paulo a comunidade Monte Azul, que acabou sendo o que é hoje, né? O desenvolvimento que ela tem, ela acabou atraindo grandes apoiadores por causa da Uta Kramer, que era uma senhora que tinha toda uma filosofia educacional, Waldorf, e ela foi levando, foi aproximando da própria comunidade o ensinamento dela. Hoje, essa comunidade carente é uma comunidade feliz, produtiva, enfim, é uma comunidade inteira. Ela modificou uma comunidade inteira, né? Então, o que acontece hoje? Às vezes, dentro desses nichos, né, que são os excluídos, você tem sempre uma senhorazinha, alguém tentando tirar as crianças das garras, das drogas, né? O próprio movimento. Então, quando você olha para esses movimentos e esses movimentos genuinamente ganham força e vão se aproximando e vão se conglomerando, a gente percebe que existe uma reação da própria sociedade, né? É aquela coisa, se alguém não está fazendo, eu tenho que começar a me mexer. Sem dúvida. Em 2001, o Ibope fez uma pesquisa mostrando que nós, voluntariamente, pessoas que de fato colocam como uma ação na sua vida, semanalmente, uma atividade, que se envolvem com ações voluntárias, na época nós éramos 15%. E 85% de brasileiros com vontade de querer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. No Ano Internacional do Voluntário, nós tivemos a presidente do comitê do Ano Internacional, foi Milou Vilela. Ela foi a primeira mulher a falar no púlpito da ONU, mostrando os grandes resultados que o Brasil... E o Brasil foi diferente, e adivinha por quê? Pelos profissionais que estavam em torno de um comitê, que falaram, olha, a gente tem que sensibilizar. Cada mês desse ano nós vamos falar de um problema, de uma causa. Vamos falar da educação, vamos falar da saúde, vamos falar da drogadição, do idoso, o que se pode fazer pelo esporte. E cada mês gerou tanta informação, olha que legal. E traz voluntários, né? Traz voluntários, traz consciência, né? Claro. E a partir desse momento nós saímos de uma sensibilização de 20 milhões de brasileiros, fechamos o ano com 43 milhões de brasileiros. Só que a gente tem que bater nessa tecla sempre. Professor, uma curiosidade. A classe empresarial, como é que ela está nesse relacionamento com as ONGs? A cultura administrativa está caindo para essa realidade hoje? Eu acho assim, existe uma tendência extremamente positivista, né, das empresas efetivamente se preocuparem mais com essa ação. Se tem gente fazendo coisa certa ou errada, ainda tem muita gente. Porque ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, a gente sai da filantropia onde eu dava, mas não mostrava o que eu dava. Aí a gente vai por um âmbito onde eu começo a conversar com os meus pares, com os meus públicos, com a sociedade, aí eu estou falando de responsabilidade social. Aí eu dou um salto quântico para olhar para o sustentável. Então, primeiro, eu tenho que quebrar esse paradigma do dar dinheirinho e não falar o que está dizendo, não está mostrando. Então, nós temos ainda muitas empresas nesse estágio. Temos empresas que já começaram a conversar e se organizar. Até porque a doação, ele tem incentivo? Tem incentivo, mas mais do que isso, quando você incentiva o seu funcionário a ser mais humano, mais carinhoso, mais informativo, você provoca isso nele, você ganha ele veste mais a sua camisa, ele se sente mais produtivo, inclusive na própria profissão dele. Professor, esses escândalos que houve envolvendo as OCIPs, envolvendo também algumas entidades do terceiro setor, atrapalha uma associação como essa do senhor? Cláudio, sempre vai atrapalhar, porque ainda essa falta de legitimação sempre vai colocar um escândalo, significa jogar e espalhar caca em todo mundo, entendeu? Exato. Mas é assim, a gente tem essas ações do terceiro setor, mas os grandes escândalos, quando a gente vê, são políticos que criaram organizações não governamentais falsas para poder receber e desviar mais dinheiro. Preste atenção, né? A facilidade vem desse processo do próprio primeiro setor, muitas vezes, levar para um lado totalmente distorcido, utilizar o terceiro setor, quer dizer, utilizar a miséria para se beneficiar.
Entendi. Isso é inaceitável, mas existe. Nós vivemos numa diversidade absurda, né, nesse país. A necessidade de se criar uma ONG para fiscalizar todas as outras, não? Hoje existe a ABONG, que é uma ONG, é uma associação que reúne vários pensadores para poder trazer pelo menos sentimento de ética, legitimação, né, trazer informação, fazer com que as ONGs pelo menos se entendam num eixo onde elas, trabalhando em rede, podem vir a produzir indicadores de resultado muito melhores do que hoje. Você confere esta e outras entrevistas em nosso site www.claudioalvessemcensura.com.br. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda atividade desempenhada se reverte a favor do serviço e do trabalho. O trabalho voluntário é feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro. É uma profissão de prestígio, pois contribui para um mundo mais justo e mais solidário.